Estamos voltando. Alcione, já já eu te chamo. Vamos esperar de novo só o pessoal voltar. Bem-vinda, Lilian, de novo. Lilian Castro. Vamos dar aí só mais uns 2 minutinhos, aí tu pega o teu café, aí te organiza, Alcione, que a gente já volta, tá bom? Para esse papo que está delicioso e imperdível. Vamos lá. Jússi já está voltando também. Bem-vinda de novo, Jússi. Estamos só esperando um pouquinho, dando tempo aqui de o povo voltar. Eu peço desculpas para vocês pela imagem congelada. Nós tentamos 3 ou 4 vezes. E aí, como eu não queria perder a conversa com a Alcione, nós fizemos assim mesmo, tá bom? Deixa eu já chamando ele, que aí, com a gente falando, o povo vai chegando. Nesses tempos aí de pandemia, é muita gente, né? Sávio, bem-vindo, Sávio. Parabéns, amigo, pela live com Paulina Chiziane. Foi muito emocionante. Olha, agora veio a imagem também, sem congelamento. Ótimo. Segundo tempo. Eu estava dando as boas-vindas aqui ao meu amigo Sávio Roberto Fonseca, professor também, lá da UFPB, e que fez uma live linda essa semana com a Paulina Chiziane. Que momento, assim, foi emocionante. Parabéns, Sávio, mais uma vez. Bem-vinda, Rafaela Contente, do Pará. E continuamos. Sim. A nossa promessa, lá no começo, era falar de redes acadêmicas, de uso de redes sociais, para construir redes intelectuais negras. Ou baixa para um pouquinho, compreender... só que... Arruma um pouquinho o teu celular. Aí tá bom. Aí. A nossa ideia era observar redes sociais como um espaço de construção de redes intelectuais negras, que a gente pode se debruçar na compreensão desse espaço virtual e tomar parte nessa construção, né, integrar essas redes intelectuais e nos fazer parte delas. E não por acaso é bastante frequente essa dupla dimensão de intelectuais negros, intelectuais negras que se dedicam ao ensaio, no trabalho, e à ficção, na sua construção propriamente literária. E quando a gente pesquisa literaturas negras e se debruça sobre isso, não raramente nós também acabamos citando os nossos autores, citando nossas autoras como ficção, as obras que investigamos, e como ensaio, o pensamento que eles produzem, que elas produzem, e que nós trazemos para dialogar com as formas de pensamento que nós recebemos na formação, de modo a fazer um percurso que esperamos que até o fim das nossas respectivas carreiras a gente cite só essas pessoas, por uma escolha. Ih, travou. Tava bom demais. Vamos ver se volta. Aí fica Voltou. Botar as referências de pensamento negro, conversar com as referências que nos formaram para construir a científica de maneira mais sólida. Talvez as nossas alunas, nossos alunos, na trajetória deles de fazer fazendo, já vão ter um campo muito mais vasto para poder citar um percentual muito maior de pensamento negro. Vão poder fazer aquela escolha de caminhos, ou entre um pensamento calibânico, onde eu me sirvo do pensamento do Ocidente para fazer pensamento americano na diáspora, ou daquele pensamento que dialoga diretamente África com América diaspórica. Eles vão poder fazer essa escolha, tá? Porque vem depois da gente, e assim a gente vai crescendo, vai avançando. É uma questão
de coerência, eu acho, né? De uma coerência intelectual. É de pensar assim, por exemplo, no pensamento decolonial. A gente tem lá o miolo que começou tudo, né? Ah, começou com um grupo de intelectuais, então, a pensar o modernidade, colonialidade e tal. Só que o miolo saiu da Argentina e foi para os Estados Unidos. Aí veio um outro cara, o Restrepo, para dizer assim, na inflexão decolonial, ok, ele está falando tanto de decolonial, mas ele está num espaço que é eurocêntrico, ele não está mais no espaço decolonial. Então é nesse sentido, né, Alcione, de pensar essa coerência, digamos assim, né? Eu estou falando de onde? A partir de onde? E eu não posso esquecer nunca de onde eu falo. Mulher, branca, privilegiada, né? E se vou colocar essas questões, vou dizer, olha, eu sei o espaço de onde eu estou falando. Isso é muito importante. Né? O famoso lugar de fala é muito importante. E Deixar isso muito essas claro. são, essas são escolhas que fazemos também. Lembro que ano passado, em Uhum. um evento na Universidade Nacional de Rio Quarto, ali na província de Córdoba, uma das professoras disse, poxa, o Walter Mignolo, ele é nativo de uma comunidade aqui pertinho, Uhum. e nós o convidamos uma vez para vir fazer uma conferência aqui na nossa universidade, ele nunca veio. Abertura que, por exemplo, o Dussel tem. O Dussel já voltou à Nacional de Cucho mais de uma vez, já voltou à Universidade Mexicana que o acolheu mais de uma vez. São Sim, escolhas, sabe? E claro. essas escolhas da construção da trajetória intelectual e que também dizem respeito das nossas escolhas. Sei lá, eu gosto muito da Silvia Cusicanqui batendo no Mignolo e batendo na Catherine Walsh por causa disso. É muito bacana. Então, são as escolhas que a intelectualidade faz. Eu gosto do Restrepo batendo do Mignolo. Quando ele pega o inflexão decolonial, coloca 9 pontos, assim, dizendo por que Mignolo está errado. Adoro. O Restrepo também nos ajuda porque ele é um leitor privilegiado de Stuart Hall e tem coisas Isso. que a gente talvez não entenda com Hall e entende com o Restrepo lendo Hall e aí a gente consegue tem um pessoal que está no meu curso, elas vão ler elas vão ler trechos do Restrepo, né? Então já fiquem aí. É, bem legal. E nesse sentido, nós, no trabalho científico, pesquisando essas redes, essas redes intelectuais que se materializam ou se mostram visíveis para nós através das redes sociais. A gente pode se debruçar sobre a compreensão dessas redes e pode também, porque aí nessa hora a gente lembra que também é preto, a gente lembra que também é pensamento, adentrar nessas redes sociais e construir conhecimento a partir daí. Porque talvez esse seja um ganho das redes sociais nesse sentido. Eu não digo não tanto o chamado Black Twitter, que também é uma coisa legal, mas eu digo particularmente encontrar as pessoas e encontrar a formação de redes e encontrar essas pessoas pretas produzindo pensamento, se agregando. Alcione, para quem não conhece, o que é o Black Twitter? Porque tem alunos aqui que podem... O Black Twitter seria tipo uma reunião não formal, né? Mas seria uma reunião informal por parte de quem frequenta o Twitter, de perfis já mais conhecidos, perfis com um grande número de seguidores, um grande número de engajamento, perfis de pessoas geralmente jovens, de pessoas jovens pretos, dedicados a discutir, a produzir, a mobilizar a comunidade preta e avançar naquele sentido, com seus problemas, suas tensões, tá, bem próprias. Algumas dessas tensões, muitas vezes, nos dão a sensação de que o debate está atrasando, às vezes, nem sempre avançando. Alguns desses debates nos dão a sensação de que é como se a única possibilidade de ser preto fosse uma possibilidade sudestina de ser preto. E aí nós tivemos, a questão de um mês e meio, um movimento delicioso de muitos perfis de produção de conteúdo preto, nordestino, criar uma própria rede e começar a se estimular, começar a se seguir, começar a se indicar. E eu passei a conhecer muita gente preta interessantíssima a partir daí, e estou seguindo muita gente interessantíssima a partir daí. Tem um intelectual que
que eu já, um pesquisador, na verdade, assim, que eu já conversei com ele aqui na minha live, que é o Valdec Almeida de Jesus. E o Valdec, ele faz um trabalho incansável, se tu puder procurar o perfil dele, é interessante. Um trabalho incansável em relação aos escritores negros. Então, ele possibilita muitas publicações, muitas antologias, e ele vem trabalhando com isso há mais de 15, 20 anos, eu acho. Né? Ele estava até fazendo uma live agora antes da gente, né? Então, e até no meu YouTube, depois, que é com o mesmo nome, Live da Maureen, tu tem lá a conversa que eu tive para poder conferir, se te interessar. Sim, e aí, esse tempo de pandemia está me levando a adentrar esse mundo de perfis pretos, e particularmente perfis pretos nordestinos, de produção e discussão de conhecimento, seja no Twitter, nas duas redes sociais que eu manejo, as únicas duas que eu manejo, o Twitter e o mundo do podcast. Eu comecei a frequentar muito o podcast e abri a maneira de curso de extensão, a maneira de atividade, a minha atividade oficial de extensão na UFP, abri um podcast. O podcast se chama Anansi. E, inclusive, gravei os 2 pilotos e o terceiro episódio eu vou gravar essa semana. Bom, não vou dar spoiler aqui, mas... Tem um programa de rádio. Essa iniciativa do podcast, ela nasceu justamente porque vale a pena buscar novas maneiras de dialogar com as pessoas, novas maneiras de compartilhar e avançar no conhecimento. E aí o podcast nasceu nessa ideia. Essa ideia dupla de discutir. A pauta dele é simples, é amor à literatura e comunicação científica. Em que diabo esse nosso trabalho de cientistas literários se relaciona com as pessoas físicas no mundo real lendo? Como é que relaciona, né? Essa live surgiu lá no início da pandemia, foi final de março. As primeiras eu fiz no meu perfil pessoal, aí depois eu senti necessidade de separar, eu falei, não, eu vou deixar uma coisa, um perfil que é para lives e para alunos, também outro perfil pessoal. E aí fui trazendo, eu trago músicos, eu trouxe uma menina que ela é brasileira, mas a família dela não é Guiné, agora me fugiu. Eu trouxe um escritor da Guiné-Bissau, eu já trouxe músicos, cineastas. Então a ideia é assim, o pessoal falando de educação no campo, a ideia é eu, como professora, me fortalecer, ter, de certa forma, um contato com as pessoas e poder proporcionar essa diversidade, né, linguístico-literária, enfim. Sim. Porque a gente precisa desse contato, a gente é muito, né, do contato, e de repente parar. E aí as redes sociais, né, voltando até o tema, claro que aqui não da perspectiva negra, da perspectiva branca, mas as redes sociais também me ajudaram nesse sentido. Sim, e uma coisa que eu gosto muito nessa ideia de rede social e das redes intelectuais negras se constroem, já faz um tempo, acho que desde 2016, o conceito de redes intelectuais está ficando mais presente na minha vida, no meu pensamento, assim, na maneira de construir pensamento e essa coisa de escrever papel para as revistas, orientar a gente, essas coisas. Mas, digamos que as redes sociais, particularmente o Twitter e o uso de podcast, te permitem ver de uma maneira física, ainda que virtual, né? Mas uma maneira presente, melhor que física. Algo que a gente se dá conta depois, que tem muita dificuldade de conceber. Qual seja, a gente entende o conceito de redes intelectuais. A gente é capaz de juntar os autores e autoras que nós lemos ao longo da nossa vida, que nós pesquisamos, que utilizamos no nosso trabalho, e construir as redes intelectuais. A gente é capaz de olhar para o corpus de nosso estudo e identificar redes intelectuais. Mas a gente tem um travamento muito grande a conceber redes intelectuais negras. Voltando lá naquilo que a gente comentava no começo da live, juntar os signos negro e conhecimento, a gente tem muita dificuldade. Então, a gente concebe bonitinho a ideia de redes intelectuais. Até aquele papo pós-moderno das redes intelectuais, em deslocamento, nos espaços virtuais, ok, tá? A gente bota todas as nossas leituras do Pierre Levy em dia. Todas as leituras do Garcia Campos em dia. Tá? Mas a gente pode acabar se defrontando com essa dificuldade muito bacana, qual seja
a gente tem dificuldade de conceber a ideia de pensamento negro em rede. Uhum. Mas quando tu fala gente, tu tá falando do intelectual negro. A rede social te apresenta a tal da rede, tu precisa lidar com ela. Uhum. Pode ignorá-la. Ignorar algo é lidar com esse algo, tá? Uhum. Mas tu precisa lidar com ela. E lidar com o fato de que se não fosse, talvez, a pandemia, essas redes intelectuais funcionando, se integrando nos perfis sociais, a gente, na vida do dia a dia, aquela rotina de roda de hamster do trabalho público federal, a gente às vezes não tem tempo de entrar na rede. A gente entra na rede só para olhar bobagem mesmo, para esfriar um pouco a cabeça. E hoje a rede está nos engolindo para trabalhar, né? É aula pela rede, é reunião pela rede, é relatório pela rede, é tudo pela rede social. Social não, mas pela internet, né? Só que estudando o pensamento negro, quando tu te dá conta das redes de pensamento negro se construindo mediante redes virtuais, aí tu é obrigado a te defrontar com a ideia de que o teu conceito de redes intelectuais talvez não fosse tão permeável para a existência de redes intelectuais negras funcionando, redes intelectuais indígenas funcionando, tá? Por exemplo, um podcast sofisticadíssimo como o da mídia índia, tu conceber que comunidades indígenas chegam àquele nível de organização, de engajamento e de sofisticação de fazer um podcast tão bem feito como o Mídia Índia. Olha a quantidade de estereótipos, a quantidade de ideias preconcebidas, por mais que a gente pesquise isso, olha a quantidade de ideias preconcebidas, de estereótipos que a gente tem que desfazer para escutar um podcast e para admitir que aquele podcast te ajuda. Antes do intervalo, né, antes da gente sair e voltar, tu estavas falando e eu me lembrei de uma questão. Quando tu dizias, né, da questão dos indígenas, dos ribeirinhos, e de como eles também podem ensinar e a gente pode aprender com eles, eu lembrei do projeto aquele do José Jorge de Carvalho, o Encontro de Saberes, né, que tem justamente essa pegada, né, que é a coisa de colocar um indígena dando aula junto com o professor, né? Um mestre de capoeira dando aula com o professor, um quilombola dando aula junto com o professor universitário, que eu estou dizendo, né? Porque os dois são professores. E aí eu acho um projeto interessante, né? Que já se espalhou por diversas universidades do Brasil, inclusive na URGS entrou, mas entrou pelas artes, não foi pelas letras, e aí, né? A gente entende muito por quê, já que a gente vem de lá, por que não entrar pelas artes, mas deixa para lá. Então, é algo que eu me lembrei também, né, Alcione, dessa perspectiva. Tu falou dos ribeirinhos, dessas pessoas, também como tendo muito para ensinar e usando as redes, né, suas redes intelectuais e as redes sociais para se legitimar. E usando com uma competência que nós, docentes acadêmicos, não temos. O podcast nasceu de uma reunião de colegiado de pós-graduação aqui do Pós de Letras da UFP. Os colegas, logo no começo, assim, um mês de pandemia, os colegas cogitando projetos para que nós tomássemos mais contato com a comunidade durante o tempo de pandemia, porque na graduação já estava se tentando fazer isso, e aí ocorreu de fazer isso na pós também, que seria muito bacana. E eu observando os colegas discutindo, aventando a possibilidade, e me vindo à mente o dado muito gritante de que a gente não sabe sequer por onde começar, com que tipo de linguagem começar. De que até as nossas próprias concepções do que seja a produção acadêmica, muitas vezes estão muito tranquilas com o fato de que na academia se produz um tipo de saber que não necessariamente tem que dialogar com o saber fora dele. Não digo nem com a comunidade, não digo nem dividir o mundo em duas grandes metades, a universidade e a comunidade, como era no nosso tempo, né? O dentro e o fora da universidade. Olha o narcisismo da gente, né? A gente realmente acreditava que o mundo era dividido em dois grandes grupos, era o que estava fora da URGS e o que estava dentro, né? E assim qualquer federal, né? Assim como qualquer federal. Tá? Quando eu entrei no serviço público, eu ainda estava no finalzinho desse papo do dentro e o fora, como se o critério fosse realmente os muros do campus, né? Para separar o mundo, né? É verdade. Não, a gente era muito naturalizado pra gente, o dentro e fora da universidade. E fora dos muros, né? Não, até assim, as nossas conversas, né? Eu me lembro quando eu fazia mestrado. No doutorado isso já melhorou, né? As nossas conversas fora, com quem quer que fosse, sempre eram em relação ao dentro, né? Porque parece que o mundo que a gente vive é aquele mundo da universidade, do mestrado, né? No doutorado, que aí eu tive uma
pessoal, eu sofri um acidente, quase morri, né? Quebrei os 2 joelhos e tal. Aí eu passei a repensar as coisas e ver, poxa, também fui ser orientada pela Ana Tetamanzi, maravilhosa aqui, né? Ela me desorientou e eu amei todas as desorientações que ela fez, como eu brinco, né? Que é minha parceirona de trabalho e tal. Aí foi outra realidade. E que ela mesma dizia, Alcione, ela ligava para mim e dizia, tu tá fazendo o quê? Tu tá estudando? Não, eu vou passar na tua casa pra gente tomar um chimarrão no gasômetro. Eu falei, Ana, eu tô estudando, eu não quero saber, eu tô chegando, te arruma. Então ela me tirava de casa, era outra perspectiva. Né? Mas tem essa coisa da gente olhar muito o mestrado, a universidade, e só falar disso e se tornar o chato, né? Nos grupos de amigos, família. Uhum. Tem uma letra do... Só um segundo aqui. Tá. Dei um segundo. Tem uma letra que ganhou uma versão definitiva naquela voz poderosa da Bethânia, que é uma letra do Gilberto Gil. Ele falava nisso todo dia, né? Nesse disquinho aqui, ó, fantástico, Recital na Boite Barro. Tá? E eu acho que ele, até pela teor da letra, ele falava nisso todo dia, é exatamente aquela postura acadêmica que a gente mantinha lá naquele... E como tu diz, né, o doutorado já é outra coisa, tu já é obrigado a aprender, pelo bem ou pelo mal, que as coisas podem se desenhar um pouco diferente. Mas no mestrado... Que a tua vida não se resume... mas no mestrado tu tem essas vitaminas e os sais minerais para... Nossa, olha só, a professora Olivia Natália entrou. Ó, zerei meu dia, né? Zerei a vida, né? Muito bem. Bem-vindo. Né? Não tenho nem roupa para isso. Quer dizer, tenho roupa para isso. Eu adotei a tática agora de, nas últimas lives, utilizar a minha coleção de camisas de futebol, né? Campeões da Libertadores, né? Adotei essa tática para poder usar, porque muitas de nós nem usam mais roupa agora. Eu já não tenho mais roupa para live. Eu faço tantas que eu acabo tendo que repetir. Então, eu não tô nem aí. Eu não tenho fazer o quê? Então, essa ideia, na letra do Gil, com a versão definitiva da Bethânia, nesse disco, ela diz muito sobre o nosso fazer acadêmico, sobre aquela visão que nós tínhamos ainda no nosso tempo, no finalzinho do nosso tempo ali, de a divisão do mundo em 2 grandes espaços, dentro e fora dos muros do campus. E isso, evidentemente, constituía a nossa posição epistemológica, sustentando o trabalho acadêmico do mestrado, do que nós queríamos ser quando crescer na vida acadêmica, realmente pensar o mundo num grande dentro, em oposição a um grande fora. Sim. Tá? Quando a gente se torna docente, primeiro desafio, como é que se constrói extensão acadêmica com essa concepção? Aí tu tem aquela modalidade de extensão acadêmica em que teu trabalho de extensão é ministrar cursos de 15 a 30 horas para a própria comunidade universitária sobre os temas que tu pesquisa. Tu faz um curso aberto para a comunidade em geral e tu espera, muitas vezes, às vezes tu tem umas posturas políticas mais progressistas, tu espera um público geral, um público extra-universitário indo ao campus e cumprindo o curso que tu está fazendo para extensão acadêmica. Sim. Mas olha, se tu espera que as pessoas saiam do seu bairro, saiam dos seus afazeres, modifiquem as suas rotinas para se dirigir até o campus da Federal para se matricular no curso que tu está fazendo, que é a tua via de dialogar com a comunidade, já tem uma ideia de extensão muito dependente desse dentro e desse fora. Porque eu não sei vocês, mas aqui, pelo menos em Teresina, na Federal do Piauí, geograficamente, no espaço urbano de Teresina, o campus central da UFP, ele é bastante contramão, digamos assim. O campus da estadual, ele está muito mais... Eu estive... Agora, Emanuel Pires entrou aí, que é o professor da Universidade Estadual do Maranhão, da UEMA, que é meu amigo, e ele me chamou para um evento, acho que deve fazer uns 2 anos. Então, eu fui, na verdade, para Caxias, do Maranhão. Mas para ir para Caxias é mais fácil ir por Teresina do que ir por São Luís. Exatamente. Vai por Teresina e vai Caxias. Que Maranhão. Então, eu passei por Teresina, mas não cheguei a ver a universidade. E aí tu tem essa grande dificuldade...
acho que várias capitais têm. Imagina o Campos do Vale, por exemplo, né? Que foi, nesse contexto ditatorial, contexto do Médici, propositadamente construído naquele lugar que ele está. Que quer tirar aquela vila, né? Quer botar um muro para separar a periferia da universidade, né? E aí, a minha intervenção de extensão acadêmica para me relacionar com os meus conteúdos de trabalho com a comunidade é ministrar um curso de 15 a 30 horas no conteúdo, naquilo que eu pesquiso, só que em vez de uma disciplina, um curso aberto para a comunidade. Lá, a comunidade vai lá na universidade fazer. Tem uma concepção de dentro e fora muito presente nisso. E, bom, a reunião de colegiado de pós-graduação, eu notei, e isso me perturbou muito, de que nós queríamos ter um diálogo com a comunidade, e não sabíamos, na graduação, a gente queria ter um diálogo com a comunidade, não sabia muito bem o que fazer, tanto que nós fizemos um programa de extensão da coordenação de letras estrangeiras, e a grande maioria desses espaços, na coordenação de letras estrangeiras, diz respeito a cursos que nós oferecemos para a comunidade. Isso me intrigava, de verdade. E na pós-graduação, muitos de nós tínhamos a ideia, inclusive, de que não, estamos tranquilos quanto a isso. O tipo de saber o tipo de saber científico que tu desenvolve na pós-graduação não é um saber exatamente próprio para dialogar com a comunidade. Aí eu pensando, cara, eu estava nesse mundo do podcast, convivendo com muitos podcasts, tentando entender a ideia de compreender redes de pensamento negro se estabelecendo a partir de plataformas de rede social. E me ocorreu que a minha ação nesse programa de extensão consistiu justamente no podcast. E essa tentativa, a todo momento, nessa dupla dimensão, tá? O amor pela leitura, né, o incentivo à leitura, e a comunicação científica. De que jeito essa doideira de ciência que nós praticamos na universidade se relaciona com pessoas lendo. Pessoas lendo na sala de aula, pessoas lendo por diletantismo, pessoas lendo para se identificar com o personagem, pessoas lendo na comparação do livro com o filme, na comparação do livro com a série... Sabe, esse ambiente, como esses conceitos teóricos que nós lidamos se relacionam com isso. Nota que é como se relacionam, não é nem a perspectiva de pensar, como os conceitos ajudam, como os conceitos influenciam, como os conceitos contribuem, porque, primeiro, supor que eles ajudam, influenciam, contribuem, se eu adotar essa tática, ela é boa para divulgação científica, mas ela traz dois problemas. Na base, eu posso não estar questionando esse caráter narcisista do fazer científico, que é ter certeza que se não fosse nós manejar esses conceitos na federal, lá no programa de pós da federal, por exemplo, vocês na Bahia, se não fosse vocês manejar esses conceitos no programa de pós da UFBA e da UNEB, na Bahia ninguém leria, né? Mas aí tem uma coisa interessante, né? Tem duas coisas aí que eu quero colocar no que tu disse. Uma sobre os podcasts, porque eu fui banca de um trabalho, tá? De um mestrado profissional lá da Unipampa, uma aluna da Vera Medeiros, que é uma grande amiga. E a Nina fez um trabalho muito interessante, né, sobre podcasts, a leitura em sala de aula e tal. Mas, se eu não me engano, eu não sei se eram alunos do Fundamental ou do Médio, acho que era do Médio. Fundamental. E ela levou Machado de Assis. Aí ela disse, nossa, mas eles tinha muitos que não liam, não sei o quê. Aí eu disse assim para ela, tu já pensaste, por exemplo, na perspectiva de tu levares outras leituras? De tu ensinar, dar ao teu leitor o gosto pela leitura, a partir de coisas que sejam da realidade deles. Por exemplo, eu vou levar, como tu falou lá no início da conversa, eu vou levar uma Conceição Evaristo e vai haver uma identificação, porque eu acho que o que falta também é isso, né? O segundo ponto é essa questão da identidade, né? De se enxergar naquela leitura, de ver a sua realidade. Então, eu acho que passa um pouco por aí. Isso nos aconteceu semana retrasada, num evento virtual que nós fizemos aqui na Letras da UFP. Fizemos o evento virtual
E eu fiz esse primeiro esforço de construir uma oficina, justamente debatendo a formação de redes, o modo como nós percebemos redes intelectuais negras a partir de Twitter e a partir de podcast, e como nós poderíamos fazer para relacionar essas duas redes sociais em sala de aula. Não naquele sentido, por exemplo, como utilizar Twitter e podcast em sala de aula. Não isso. Mas no sentido de compreender essas duas redes sociais, particularmente, para que usa Instagram? O Instagram, tá? Mas compreender essas redes sociais, o papel delas no trabalho de pesquisa dos alunos, das alunas que desempenham atividades afins à aula, que compartilham impressões, compartilham avanços por outras redes sociais, por WhatsApp, por outra coisa, compartilham avanços entre eles, preparam a aula para construir uma aula bacana, e a gente contribui, de certa maneira, com a alfabetização deles em redes sociais, porque todo mundo usa redes sociais, eles têm muito conhecimento de redes sociais. Sim, muito mais do que a gente. Aluno de ensino médio, eles fazem chover. Eu pedi o ano passado, porque teve da Olimpíada de Português, era vídeos, né? Era sobre a comunidade, sobre o lugar que tu vive. Olha, o que veio de coisas e coisas de qualidade, e eles arrasam. Mas uma coisa é utilizar redes sociais para eu deliberadamente disseminar desinformação. Sim. Isso exatamente, Marcela, exatamente. Uma coisa que é bem mais fácil é utilizar para disseminar desinformação. Outra coisa bem mais complexa é a gente tentar construir conhecimento. Exatamente. E aí a gente acaba contribuindo com a alfabetização com a alfabetização deles nesse meio. E para nós, o podcast e os fios de Twitter e os perfis de redes acadêmicas, o perfil de redes intelectuais organizados nas redes, no Twitter, por exemplo, como material de base para a nossa construção de conhecimento, para o nosso planejamento e execução de aulas, de verdade. Tá? Daqui a pouco a gente como pessoas que pesquisam, que produzem, que disseminam conhecimento e vivem disso, nós contribuir com esses podcasts estabelecidos para ajudar a disseminar conhecimento e para treinar o uso de novas linguagens, e às vezes a escuta frequente de podcasts nos permite o uso de novas linguagens para fazer o nosso próprio trabalho, porque eu não sei vocês que estão nos assistindo, muitas são doutorandas, doutoras, são professoras, professores, já no serviço público. Eu não sei vocês como se sentem, mas eu tenho vários momentos no meu trabalho docente que eu me sinto como aquele meme, que é muito bacana o meme, de uns detetives que tinham que investigar um crime, que uma das cenas era uma high school dessas de ensino médio, e aí designaram um dos detetives, que sempre faz comédia e tudo, eles designaram um dos detetives para entrar lá e se enturmar com a gurizada, e nessa de se infiltrar com a gurizada, pegar informações importantes para a investigação. Primeiro dia de aula dele, ele chega com o boné virado para trás, um moletom, uma bermuda daquelas folgada, um skate embaixo do braço, e chega na escola, how do you do, fellow kid? Só que ele tem 60 anos, com aquela roupa, com aquele skate, com 60 anos, né? Eu não sei, mas eu tenho vários momentos em sala de aula que eu me sinto super how do you do, fellow kids, assim, sabe? Eu também. Para os alunos. Aquele meme, entendeu? E esse convívio com redes intelectuais negras funcionando, que muitas vezes eu consigo perceber que elas existem quando eu olho para as redes sociais que eu frequento e percebo esse tecido de redes intelectuais ali à disposição na rede social. Eu queria te perguntar uma outra coisa, que na verdade é uma dúvida minha. Até acabaram de entrar duas meninas, uma da Colômbia, que é a Jennifer, que fez um trabalho muito bonito. Eu também conversei com ela aqui sobre os indígenas Mizaki e o uso de tecnologias e tal. Eu fui banca na UFMT. E a outra, que é a Dani, que é aluna do meu esposo aqui na zona rural de Valença. Aí eu fico pensando assim, nesse momento que a gente está passando de pandemia, tudo passou a ser a partir das redes, né? O contato com os alunos virtual. A nossa realidade aqui da Bahia
é muito complexa. Eu trabalho, eu Sim. não trabalho onde eu moro em Valença, que é próxima a Boca de São Paulo, Boipeba, não sei o quê, e trabalho em Santa Inês, que é no Vale do Jequitinhonha, e de carro são 2 horas de viagem daqui. Sim. 85% dos meus alunos, 90%, a família ganha 2 salários mínimos. Tá? Desses 85%, 90%, deve ser 80% são negros. Então tem todas aquelas Uhum. realidades. São de zona rural. O que acontece? Nesse momento, mesmo que se dê chips, que o governo dê um tablet, dê chips, eles não têm nem sequer sinal de internet. Então a gente já vê Uhum. aqueles memes muito tristes, né? Do tipo, os desenhos de periferia e vamos conectar a internet, né? Como é que é essa realidade aí no Piauí, na Federal do Piauí, dos alunos de vocês? Porque aqui a gente tem debatido muito e a gente não está vendo muito possibilidade. Eu fiz uma aula um dia naquele Google, um desses Google, aí, Classroom. Eu tenho 80 alunos no técnico em agropecuária e 80 alunos no técnico em zootecnia. Numa turma apareceram 11, na outra turma apareceram 7. Nessas lives aparecem 3, 4 e são sempre os mesmos. Eles costumam assistir no YouTube depois, porque eu peço relatórios. Sim. Eu queria E saber usa menos banda da parte deles assistir depois. porque eles têm os dados móveis, é toda aquela coisa. Então eu queria saber como é que é essa realidade aí em Teresina, aí no Piauí. Porque, né? Isso afeta de várias maneiras. Porque, por exemplo, um preço que a gente paga, um preço docente que a gente paga por não conhecer essa realidade, é daqui a pouco eu olho para a minha live, que eu tenho tanto trabalho para fazer, e olho uma pouca adesão numérica online nessa live, acabo acreditando isso a algo que está errado no meu trabalho, algo que está insuficiente no meu trabalho. E Uhum, acabo alimentando, talvez de maneira justificada. Claro, tem a doença aquela que nos aflige, que é o capitalismo, né, que a gente esquece uhum. dela às vezes, mas está aí. Mas aí o capitalismo entra ali e contribui com os outros estados da alma, e a gente sente que o nosso trabalho, sente um pouca efetividade no nosso trabalho, isso pode nos fazer mal, pode nos sequestrar energia para fazer outras coisas. Mas no caso dos alunos também, tem alunos que a gente se emociona quando alunos contam para nós, professora, sua aula é tão boa que eu acabei juntando dinheiro e comprando um pacote de dados É. na minha operadora para poder assistir tua aula. Aí, pô, isso emociona a gente, mas torna muito mais difícil a gente pensar que, poxa, então quer dizer que ele não tinha. Não, e no caso, assim, por exemplo, aqui no IF Baiano, o que me emociona muito, eu nem gosto de falar porque realmente vem, né? É pensar que Uhum. muitos dos meus alunos, para almoçar, tomar café da manhã, almoçar e jantar, é o IF Baiano, entende? E que Sim, agora, eu emociono, desculpa, senhora, mas a gente se emociona. E que agora, o que tem sido é trabalhar na roça, é ajudar o sim. pai, entendeu? Então é muito complicado. E aí, Desculpa. se tu faz uma aula, mas aí se tu faz uma aula com um conceito teórico, a partir de uma página de Machado de Assis, e tu segue aquele roteiro, a aula, por exemplo, são 2 períodos, e tu passa 2 períodos na tua preleção online, Não falando dá daquele certo. conceito sobre aquela página do Machado de Assis, Nem em sala de aula eu faço isso. Às vezes eu tenho, é né? engraçado, porque às vezes eu tenho toda uma programação. Aí eu chego em aula e eu Sim, mudo tudo. Porque eu mas vi o que mais aquilo comum, mas o mais comum no nosso trabalho é fazer isso, é. tá? Na oficina que nós tivemos no evento agora há 2 semanas, eu conversando nesse sentido que começou a me desenvolver isso, comecei a me envolver com essa ideia aqui das redes sociais, e agora essa intuição que eu estou desenvolvendo, eu estou meio psicanalítico aqui, meio freudiano, eu estou construindo ela por repetição, comunicando para ti e para as pessoas que estão assistindo, tá? Uhum, De que nós temos um conceito de redes sociais, um uso de redes sociais, temos um conceito de redes intelectuais. uhum. Nós que somos pretos e vamos dialogar com uma comunidade científica mais ampla que nós temos uma dificuldade tremenda de trazer a ideia de redes intelectuais negras, Uhum. não entra na cabecinha dos colegas, mas quando nos Imagina. defrontamos nesse uso político de redes sociais e percebemos essa nuvem materializada de redes intelectuais negras tomando como suporte as redes sociais que nós frequentamos, mesmo na cabecinha preta da gente, na cabecinha desconstruída, na cabecinha descolonial da gente, dá um bug, né?
Uhum. Porque teoria não é vacina, né? Não é Não. porque a gente lida com isso que a gente, né? Não é porque tu pesquisa violência doméstica que tu tá completamente imune ao risco de violentar tua companheira, teu companheiro. Uhum. Ou de daqui a pouco o companheiro da tua orientanda, PIBIC, violenta ela e tu cruza os braços ou te sente impotente, vai parar na Até porque terapia aos nem prantos sempre porque a te sente coerência impotente. nem sempre está no meio da pesquisa, né? Aliás, na maioria A teoria não não é está. vacina, tá? E aí, quando tu percebe essas redes ali e tu precisa lidar com isso, e repito, ignorar também é um fato de lidar, é uma maneira de lidar. Quando tu precisa lidar com isso, isso buga a cabecinha. Uhum. E aí, nós usamos um exemplo. Os Sertões, Euclides da Cunha. Terceiro ano do ensino médio, isso, primeiro bimestre do terceiro ano, ali, as primeiras aulas, tu vai ter que Uhum. falar de do Euclides da Cunha, os Sertões. Cara, explicar, mesmo aqui, imagina para só alunos sudestinos, né? Mas mesmo aqui, explicar Sim. a ideia de sertão daquele jeito, e mais ainda explicar os usos políticos daquela ideia de sertão daquele jeito, cara. Mas aí, no perfil um perfil que eu sigo, que eu gosto de levar para aula, que é o perfil Resistência Afroliterária, no Twitter a arroba deles é afroliterária. Muitos desses perfis utilizam a mesma arroba no Instagram para facilitar a vida, tá? Uhum. Inclusive. A arroba deles no Twitter é arroba afroliterária. Pode ser que no Instagram seja a mesma. Eu descobri uma jovem negra cearense que escreveu uma narrativa contemporânea sobre o sertão, na qual a família de protagonistas negros morava em Fortaleza e, por questões econômicas, teve que se mudar para o sertão do Ceará. E, casualmente, naquele dia, estava uma promoção muito doida da Amazon, que às vezes, tu baixa alguns livros de graça da Amazon e pode Sim. comprar outros por irrisório para tu poder aproveitar. E aquilo estava disponível. Se eles leem Uhum. primeiro o romance, Claro. pegam a coisa e vão para os sertões, dá para fazer tanta coisa rica, inclusive, por tabela, introduzi-los a esse mundo fantástico da análise comparativa entre obras literárias. Eu tive que Que a fazer. gente, quando estava no mestrado e no doutorado, a gente jurava de pé junto que era autoevidente. A Uhum. maneira de ler livros é comparando, passagem com Uhum. passagem. Sim. Escrevemos dissertações assim, teses assim. Sim. Hoje, na lida acadêmica, a gente entendeu que, poxa, tem uma ciência por trás disso, tem método por trás disso, né? Mas naquele Sabe que tempo não, só lá comparava, né? Lá com os meninos ano passado eu também tive, porque eu dou aula para primeiro ano de ensino médio e a gente trabalha Camões, né? Aí tinha um trabalho lá no livro didático, que eu pouco uso, mas às vezes eu me inspiro, que era para fazer xilogravura. Só que não tinha material para xilogravura, nada. Aí eu disse, faça um desenho. Os meninos, a gente pode fazer uma peça de teatro? Eu falei, pode. Pode fazer um vídeo desenhoso? Eu falei, que isso, menino, vídeo desenhoso? Não, a gente faz o desenho, aí filma. E aí, se tu deixa a criatividade deles aflorar, teve um grupo, Alcione, que os meninos são da agropecuária, eles fizeram Camões para contemporaneidade, dando ainda lições de agropecuária e tal, de meio ambiente. Eu falei, nossa, tu deixa a criatividade deles aflorar, e é uma maneira de também tu puxar para aquela leitura que a gente sabe que Camões não é a leitura melhor do mundo, né? Para um menino de 15 anos. Então. E aí, tu utilizar esses recursos, e no caso dessa atividade docente sobre literaturas negras contemporâneas, a partir das redes intelectuais constituídas no Twitter e constituídas no que tu aprende no podcast, tu trazer escrituras contemporâneas para aprender, para conhecê-las, contatá-las, adentrar o universo da leitura de literaturas negras contemporâneas e adentrar pouco a pouco, aperfeiçoar pouco a pouco essa atividade comparativa da literatura contemporânea que a gente conhece e da literatura que aparece lá na nossa sala de aula. Quem sabe em algum momento a gente até consegue ter meios para compreender por que a literatura programática da sala de aula, ela tem essa diferença marcante em relação à literatura que a gente lê de verdade na vida da gente. Eles entenderem por que é diferente e nós, como docentes, entender
que se eles leem outras coisas que não são o cânone dentro dos nossos conteúdos programáticos, não é que eles são alienados, não é que eles não gostam de leitura, não é que aquilo que eles leem não é literatura, não presta. Mas a gente entender a sofisticação teórica disso e os alunos daqui a pouco um dia entenderem por que essa literatura é tão diferente e entenderem de certa forma que essa literatura está viva. Porque se eu só apresentar essa literatura canônica programática, a chance deles nunca entenderem que a literatura é viva e que essa literatura está viva é bem grande. É a questão das redes intelectuais que tu está falando, né? E procurar outras leituras, porque assim, muitos acreditam que, por exemplo, mas Sérgio Vaz, literatura periférica. Vai seguir o perfil do Sérgio Vaz para tu ver a quantidade de coisas que ele lê. E como ele leu clássicos, e como... Então, a partir da própria leitura do Vaz, pegar no Sérgio Vaz uma referência. Poxa, mas ele falou aqui, sei lá, e aí vai procurar. Então é uma maneira de também tu incentivar a leitura do clássico, só que pelo caminho oposto, né? Tu não precisa necessariamente, como faziam com a gente, jogar um Machado de Assis na 7ª série é para querer detonar com o leitor, entendeu? Eu fui entender Machado de Assis no mestrado, quando eu fiz uma disciplina de contos de Machado de Assis. Então não é fácil. Sabe? Eu acho que a gente tem que, como tu muito bem está dizendo, a gente tem que se usar dessas redes sociais e dessas redes intelectuais para construir esse conhecimento e até como forma de trazer o gosto pela leitura aos nossos alunos. Isso eu falando aqui da perspectiva do ensino médio, mas também do ensino superior. Né? Aí daqui a pouco, para construir essa aula fictícia, nós construímos 2 aulas fictícias naquele curso. Essa... sobre como apresentar os sertões de Euclides da Cunha, chegamos a 2 obras literárias negras contemporâneas. Uma da menina cearense que ambientou no sertão cearense, e uma outra de um rapaz que ambientou em algum lugar do sertão baiano, que era pernambucano, perdão, do sertão pernambucano, uma ideia de um romance de terror construído no ambiente do sertão pernambucano. Cara, isso é lindo. E aí, a partir disso, tu adentra de outro jeito nesse universo dos sertões. Até porque, geograficamente, inclusive, este sertão de Canudos e o sertão pernambucano, onde o rapaz construiu o terror dele, estão bastante próximos. Inclusive geograficamente. Então, as coisas podem se construir a partir dessa ideia. E nós eu conheci as 2 obras e nós visitamos esse perfil da resistência afroliterária para construir uma aula fictícia sobre Euclides da Cunha. E aí tu ajuda para nós, docentes que pensamos isso, ajuda a desenvolver aquela trava epistemológica que a gente tem, às vezes, para trabalhar nossos conteúdos, qual seja a literatura canônica diz respeito ao homem de maneira universal, enquanto a literatura negra, se eu admitir por algum acaso que existe essa ideia de literatura negra, mesmo que eu admita, essa literatura só diz respeito a assuntos de negros, a coisas de negros, na realidade de negros. Aí é uma maneira de apresentar nova literatura, levar a exercícios comparativos bacanas, levar a literatura contemporânea para a sala de aula, que às vezes se tu quiser só levar literatura contemporânea, tu não tem espaço no conteúdo programático, no planejamento do trabalho, para levar só literatura contemporânea, tu consegue fazer isso. E do ponto de vista teórico, tu acaba construindo um substrato para discutir, inclusive teoricamente, essa ideia de que as literaturas que nós racializamos só podem dizer respeito às realidades racializadas destes que nós racializamos. Isso está tão naturalizado, e aí com esses exercícios contemporâneos tu consegue lidar com eles. Por exemplo, um outro exemplo nessa mesma página, eu estou tirando postagem do dia 30 de julho, na Resistência Afroliterária, um romance de uma jovem escritora chamada Vanessa Pérola, chamado 4 Minutos. Tá? Olha a sinopse desse romance. Olivia acaba tendo que ficar em quarentena com Augusto, o melhor amigo do seu ex-namorado. Após um começo estranho, logo os dois descobrem uma forma de lidar com o tédio e lidar com uma atração que só cresce com o tempo.
nesse momento, se pensar nas literaturas programáticas que nós temos que ler no século XX, tá? Esse tipo de obra, vivendo uma coisa que nós estamos vivendo, oferece tanta condição, né? Tanta possibilidade, né? Uhum, com E é um certeza. meio de ler literatura contemporânea, produzida contemporaneamente por gente viva, e que, de quebra, nós, nessa roda de hamster da vida universitária, da vida acadêmica, tá? Nós não temos tempo, muitas vezes, de ler literatura nova. Uhum. E às vezes não temos tempo nem de enxergar os nossos alunos que produzem, né? Porque assim, a gente E tem em aí, sala de aula um ou dois que já se destacam. Mas a gente tem um universo que eu só fui descobrir quando meu marido, que é poeta e escritor, foi lá dar uma oficina. Porque senão eu não saberia. dentro se isso está incorporado dentro da minha construção de saberes e dentro do meu trabalho laboral de planejamento de aula, não é a maneira mais sublime de tomar contato com literatura contemporânea. Mas para a gente que é bastante trabalhólico, inclusive, e tu tem cara assim, de ser bastante trabalhólico, assim, que nem eu, Sou. é uma maneira, não é a mais sublime, não é a mais desejada, mas é uma maneira bacana também de nós introduzir literatura viva, contemporânea, Sim. nas nossas vidas. Porque eu, por exemplo, tudo bem, pesquiso coisas bacanas, América Latina, blá blá blá, Sim. mas a minha área de concurso na federal me exige que eu seja aquela pessoa que leciona Victor Hugo, Rimbaud, Voltaire, Rousseau. Sim. A chance que eu tenho, Jorge Sand, a chance que eu tenho de parar de ler gente nova, producente, viva, contemporânea, de parar de relacionar literatura de séculos passados da França com coisas vivas contemporâneas, a chance que eu tenho de me deixar afogar por esse repertório de sempre é muito grande. Sim. E, bom, e pior ainda, porque ler apenas literatura francesa dos séculos XVIII e XIX tem aquele caráter simbólico como quem se recusa a ver cinema contemporâneo porque só vê Godard, só vê Truffaut, só vê o Kubrick na fase áurea dele, só vê o Woody Allen no auge dos seus superpoderes, sabe? Então, daqui a pouco, tu até tem uma desculpa intelectual para ver só essas coisas. Que o que andas produzindo agora é tão ruim que eu não me intoxico, eu vou ficar nos clássicos que, né? Então, tu teria até uma desculpa que é mais cômodo, né? aceita. Volta aquilo que a gente já falou, né? É mais cômodo, às vezes, pro intelectual não sair do lugar dele de conforto. Teria até uma desculpa social intelectualmente aceita para não te abrir para o novo. Exato. Não te abrir para o vivo. E não entender que aqueles conteúdos são vivos. E que uma parte importante do nosso trabalho docente é apresentar de maneira viva. Apresentar o Voltaire de maneira viva. Apresentar o Victor Hugo de maneira viva. Apresentar o Olympe de Gouges para os alunos. Tá? Sabe? É importante, a gente esquece. Sim. Alcione, a gente já está encerrando de novo. Tá? Já passou uma hora outra vez. Então, assim, vou te pedir, o papo está muito bom. Se deixar, a gente fica aqui até meia-noite, né? Sim. Tu quer voltar para fazer as tuas considerações finais para o Instagram não nos derrubar? Pronto. Volto para tu não perder a gravação, tá? Porque aí tu assim garante que tu registra a gravação, tá? Eu vou sair e reingressar para ele ter o tempo de processar e gravar, tá? Certo, valeu. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom.